estamos ao vivo já. Oba, oba, pessoal. Boa tarde. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. 3 horas e 2 minutos, na hora certinha. E eu não sei se vocês viram no feed, eu coloquei lá um vídeo, né, no IGTV falando que a partir de hoje, dia 31 de março, a gente começa a nossa maratona de lives da nossa quarentena. Vamos aproveitar aí a quarentena, já que tá todo mundo em casa. E eu vou passar para vocês algumas dicas, então serão alguns assuntos pontuais, ou então até mesmo algumas dicas específicas para você alavancar o seu negócio de moda evangélica, tá bom? Oi, Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda, Fabi. Nice. Sejam bem-vindas. E aí, vocês estão do Telegram, ouviram o áudio que eu mandei sobre o que a gente vai conversar hoje? Ou estão entrando pela primeira vez e caíram aqui na live? Vão colocando aí. Fabi, eu já conheço. Nice, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre, como eu coloquei lá no nosso canal do Telegram. Então, estou compartilhando todo dia, às 9 horas, eu vou compartilhar no canal do Telegram o tema da live do dia. E vou mandar um áudiozinho dando alguns spoilers para vocês já irem pensando, já ir colocando a cabeça para pensar se você tem ou passa pela situação que eu vou abordar às 3 horas da tarde, tá bom? Então, hoje o nosso tema é como controlar o seu estoque. E aí? Você sabe se o seu estoque está controlável ou não está? Você sabe controlar o seu estoque? Olha o caos que a gente tá. Será que você está quebrando com estoque? Será que seus negócios estão parados e você tem estoque aí na sua casa e você está de mão cruzada, de braço cruzado, assim, achando que porque o mundo parou você tem que parar também? Vamos lá para algumas dicas de realidade, tá? Então, a primeira coisa eu vou falar para vocês sobre controlar o estoque. Se eu perguntar para vocês hoje, você tem o seu estoque controlado? Você sabe o que você tem na ponta da língua? Se eu falar hoje para você e falar assim, olha, quantas peças você tem no seu estoque? Você sabe responder? Ou então se eu perguntar assim, o que é que mais sai do seu estoque? Você sabe me dizer? Pois bem, esse é o problema de muitos empreendedores que trabalham com estoque. Muitas das vezes acha que não tem necessidade de ter um controle, de planilhar, de catalogar, de colocar tudo numa planilha. Pode ser até mesmo no Excel, apesar que agora a gente já encontra alguns softwares, alguns sistemas que são gratuitos, não tem necessidade de ser pago. E você consegue colocar todo o seu estoque e fazer o controle. E por que disso? Por que dessa necessidade? Porque você precisa saber quanto você tem de estoque em caixa, em dinheiro investido. Você precisa saber quantas peças saem e o que mais sai. E você precisa saber também o que está parado e há quanto tempo está parado. Então, o controle de estoque não é só para você falar assim, é só para mim ter tudo bonitinho, organizadinho. Não, controle de estoque é para você realmente ver a movimentação do seu estoque e você identificar quais são as peças que mais saem. Eu tenho mais rotatividade de blusas, eu tenho mais rotatividade de vestido, eu tenho mais rotatividade de saia. Beleza. Aí depois você vê quais são as peças que estão mais tempo parada. Por que você tem que saber isso? Espera aí que já vou te dar uma dica, o porquê. E o terceiro é você saber quanto tem no seu estoque investido. Muitas pessoas estão quebrando com dinheiro em caixa. Como assim com dinheiro em caixa? Com dinheiro parado no estoque. Então, muitas pessoas, muitas empresas têm estoque, vamos supor, tem 5 mil reais investido no estoque. E o estoque está ali morto, parado. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Beleza, a gente entende que está de quarentena, a gente entende que o mundo praticamente parou, não é só o Brasil, a gente sabe que China, Estados Unidos, Espanha, a Europa em peso, todos estão parando. E nós também paramos, então a gente está aí praticamente 60% do país parado. Só que deixa eu te falar, as vendas online continuam. Por quê? Porque agora as pessoas estão em casa. E elas estão aqui, ó, na telinha do celular.
as pessoas que trabalhavam, que essa hora elas estavam trabalhando, que elas entram 8 horas da manhã, saem às 17 às 18 horas, elas não tinham tempo de acompanhar o celular, de ver postagem, de acompanhar uma loja, de ver publicações, de acompanhar alguém. Elas não tinham tempo de pesquisar algo para elas. E aí o que acontece? As pessoas estão achando que vende moda evangélica, estão achando que simplesmente, não, eu vou parar de vender moda porque todo mundo parou de vender, os clientes não sumiram, não estão mais comprando. É isso. Os clientes vão comprando sim. Tirar a prova disso, que as pessoas continuam comprando. Hoje é terça-feira. De sábado até hoje, o que foi que você comprou? Você fez alguma compra? Me responde aí. Você, de sábado até hoje, terça-feira, você fez alguma compra? Física, online? Você foi na padaria? Você foi no supermercado? Você foi na farmácia? Você fez alguma compra? Você precisou pagar algo? Se a sua resposta é sim, então as vendas continuam da mesma forma. Se a sua resposta é não, então provavelmente você deve estar precavido com estoque de comida, estoque de remédio, estoque de alimentação. Então você não teve a necessidade de comprar. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão comprando. Eu consumi. Eu fui essa semana no mercado. Eu fiz semana passada, eu precisei comprar remédio. Eu precisei ir na farmácia fazer uma compra. Então, eu deixo de olhar sapato? Não, eu não deixo de pesquisar sapato. Eu não deixo de pesquisar roupa. Eu não deixo de ter a vontade de querer comprar. Não quer dizer que a gente está em quarentena, que a gente simplesmente vai deixar de comprar, deixar de consumir. Não, as pessoas estão consumindo da mesma forma. Por que estão consumindo? Porque a economia libera todos os bancos de cartão de crédito. Eles estão tentando de todas as maneiras aquecer o mercado para que o consumo não caia. Lógico, as pessoas mudaram vamos supor, o pensamento, né? A preocupação, o desejo mudou para algumas coisas, mas a vontade de comprar não. Então coloca na sua mente que você tendo o seu estoque controlado, você consegue saber as peças que você tem para vender e colocando as peças, você tendo as peças para vender, automaticamente você consegue fazer um anúncio, uma abordagem já direta para o seu público. Então, por exemplo, você tem uma saia para vender, monta uma combinação, monta um kit, monta um combo, faz uma venda casada, coloca lá a saia mais uma blusa e monta um look, até mesmo veste ela e começa a mostrar opções de look para você usar. Então, se você não sabe controlar o seu estoque e além de não saber controlar seu estoque, você não sabe o que você tem para poder aproveitar. Crise significa oportunidades. Então, nesse momento da crise, você precisa se reinventar. Eu estou vendo muita gente de braço cruzado, mas também estou vendo muita gente se reinventando. E por mais que está em crise, as pessoas elas estão correndo atrás para fazer diferente, para fazer a diferença. Olha aí, a Ana Paula falou que sim, que essa semana ela fez compras. Então quer dizer, a Ruth L chegou. Perguntar para Ruth, você nessa semana, você fez alguma compra? Você foi no mercado, foi na farmácia, você foi em algum estabelecimento comprar? Fazer qualquer tipo de compra? Porque o que acontece? Todo mundo fala, estamos na quarentena, sumiu as vendas, subiu as compras. Não, a gente continua consumindo, a gente continua comprando. Só que agora vocês têm que produzir conteúdo que chame a atenção dos seus clientes, que chame a atenção dos seus consumidores. Aí a Ruth falou que foi comprar, foi rapidinho, mas ela foi comprar. Então quer dizer que a gente não deixou de consumir. A gente só está comprando de forma diferente. Se eu falar assim, Ruth, você não precisa comprar, eu vou entregar na sua casa. Eu tenho certeza que a Ruth vai escolher receber as compras dela em casa. Porque ela não quer correr o risco de pegar o vírus. A mesma coisa a Ana. Se a Ana falar assim, eu vou levar a sua... você compra comigo e eu entrego na sua residência. Ou então, paguei até no boleto. Comprei na Fast.
de feche e pagou no boleto. Tá vendo? As compras continuam. Só que eu tenho certeza que o que tá mudando agora é o quê? É a forma como o consumidor tá olhando, como o consumidor está comprando. Por quê? Porque as pessoas elas estão focadas todo mundo está tentando chamar a atenção dos consumidores. Então agora vence quem tem mais criatividade. Então, o que tem a ver vender com controle de estoque? Controle de estoque é nada mais, nada menos do que você saber o que você tem para vender para atingir o seu cliente. Tá? E outra coisa, quando você tem um controle de estoque, você não compra coisas desnecessárias. E quando você começa a comprar o seu estoque, tendo controle do seu estoque, você consegue ver peças, um exemplo, que está encalhada. Vou dar um exemplo que você deve ter aí uma peça encalhada há 4 meses. É um vestido. Você pega essa peça que está encalhada, você abre, olha para essa peça e fala assim, o que combina com essa peça? Que outra peça eu posso comprar para vender o meu cliente faz uma quando você controle do seu estoque, você sabe o que está mais tempo parado, você para de comprar coisas que não tiveram saída, começa a comprar coisas que têm mais saída e casa com aquilo que está parado. Como assim? Venda casada, a gente fala vestido e blazer, blusa e saia, vestido e blazer, vestido e blusinha. Então você consegue montar outros looks. Então o controle de estoque nada mais é, nada menos é para você olhar e observar como que está dentro da sua casa. É a mesma coisa que uma compra. Sabe quando a gente vai fazer uma feira para dentro de casa? Se a gente não faz uma lista para ir fazer a compra e a gente começa só a olhar e falar assim, ir para o mercado aleatório e fala, eu acho que está faltando creme de macarrão. Ah, eu acho que tá faltando papel higiênico. Eu acho que tá faltando isso. Eu acho. Você tá vendo que todas as palavras eu estou falando eu acho. Quando você chega em casa, que você abre a sua compra e você vai guardar no seu armário, você vê que já tinha 3 cremes de leite e você comprou mais um. Para que você quer 4 se você já tinha 3? E aí você percebeu que ficou faltando o café. O dinheiro que você gastou com creme de leite poderia ter sido para o café. Então, o controle de estoque, nada mais, nada menos, é também para você economizar nas suas compras. Para você ter um controle e você saber o que tem de bastante e o que não tem. E automaticamente você consegue identificar a rotatividade dos seus produtos. Você consegue identificar o que sai mais e o que menos sai. Tá bom? E com base nisso daí, nessa média, com base nesse estoque, todo nesse planejamento de estoque, você consegue fazer suas compras mais assertivas e já automaticamente pensando naquelas peças que ficaram encalhadas. Então, se você não sabe controlar o seu estoque, hoje você está aprendendo. E a melhor forma de você controlar o seu estoque é planilhando, tá? Isso eu falo para moda evangélica, para roupa, mas isso se serve para tudo. A Ruth-L, ela trabalha com produtividade. Então a Ruth-L, ela produz vídeos para o canal dela. Por exemplo, Ruth-L, já pensou se você não tiver um controle de vídeo, você vai começar a produzir o mesmo conteúdo. E quando você for ver, você já produziu conteúdos, já tinha feito o mesmo conteúdo e você gastou tempo. E tempo é dinheiro. Então, tudo na vida a gente precisa controlar. Então, se você está trabalhando com moda evangélica, se você iniciou suas vendas com moda evangélica, o seu primeiro passo é controle o seu estoque. Desde já, pegue uma planilha de Excel. Se você não tiver acesso à planilha de Excel, que eu acho impossível, tem outras ferramentas. Pesquise sobre Bling. É uma ferramenta que eles têm planos pagos, mas também tem planos gratuitos, onde você consegue cadastrar cada peça que está lá, que você tem em estoque. E aí você consegue cadastrar o valor que você pagou, o custo que foi aquela peça e você consegue colocar o valor que você vai vender. E ali você consegue ver o lucro bruto. Então, é uma ferramenta, é um software, uma ferramenta mais avançada, onde você consegue colocar todos os dados detalhados e você conseguir identificar o seu lucro bruto. Porém, se você não tem habilidades com a ferramenta, monta uma planilha de Excel. Coloca lá a planilha de Excel. A partir de hoje, tá? Hoje é dia 31 de março. Então, você vai colocar lá na planilha de Excel. Abre a planilha e coloca. Olha, a partir de hoje eu vou começar a controlar o meu estoque de moda evangélica. Então, eu tenho
no dia 31, 10 blusas, 10 saias, 5 vestidos, 4 blazer. Pronto. O valor foi tanto, o valor tanto, eu investi tanto. Olha só que bacana, você vai saber o tanto que você vai ter investido. Por isso que eu falo para você que tem pessoas que estão quebrando com dinheiro na mesa. Tem pessoas que não entendem que estoque é dinheiro parado. E se você não movimenta esse dinheiro, se você não movimenta esse estoque, seu dinheiro fica retido. E às vezes você fecha as portas, você abaixa a sua loja online, porque eu não tenho dinheiro. Será? Será que o seu dinheiro não está parado? E aí o que você vai fazer? Beleza, colocou lá as peças, descrições das peças, coloca o valor e depois você coloca o valor que você pode vender, a sua margem de lucro. Então, se você vai vender no varejo, coloca sempre 2 vezes o valor que você comprou, para que você consiga ter uma barganha aí, às vezes para poder dar um desconto, fazer uma venda casada, tira R$5 de uma peça, até isso você tem que calcular, tá bom? E aí quando você coloca lá o seu valor, que você vai ter o valor bruto, por que eu não falo que é líquido? Porque o bruto você sai tirando depois para poder desmembrar na empresa os valores, para depois ter o seu salário, o seu prolabore. Se você não sabe o que é prolabore, mais pra frente, nos próximos vídeos, eu já vou falar com vocês sobre isso, que é também muito importante você definir o seu prolabore, tá bom? E aí, beleza. Aí, depois que você tiver lá tudo planilhado, você vai abrir uma outra aba lá embaixo e você vai planilhar o que sai. Então, dia 1º do 4 eu fiz uma venda e saiu uma blusa. Dia 1º do 4 eu fiz outra venda e saiu um vestido. Dia 2 eu fiz uma venda e você vai planilhando. No final, vamos supor, a cada 7 dias, você pode olhar essa planilha e você ver como que está seu estoque. Porque você vai fazer o quê? Você vai subtraindo. No dia 31, tantas peças, no dia 7 de abril eu tenho tantas peças. E aí você vai começar a ver a maior rotatividade que você tem das peças. E aí sim você vai focar em investir. Aí você vai saber aonde você precisa investir. E depois que você saber onde você precisa investir, você vai entender as peças que estão paradas. Aí vai ver por que está parada, se não é divulgação, se não é os anúncios, se é a forma que você está ofertando. E aí você vai entender o motivo que aquela peça está parada. Se ela está parada porque ninguém gostou da peça, aí é a hora que você faz uma venda casada. O que é uma venda casada? Você pega aquela peça que está parada com uma peça que está saindo e junta as duas para poder deixar aquela peça mais chamativa para o seu público ter atenção e querer usar. Aí você aproveita, você mesmo veste, faz uma live, faz um desfile, cria, usa a criatividade. Nesse momento agora de crise, você tem que mudar, tem que fazer diferente, tá bom? Então, criatividade nesse momento de crise é tudo. E aí, quando você realmente no finalzinho fechar, e você entender o que sai e o que não sai, nas próximas compras você vai ser mais assertiva. Nas próximas compras você vai entender o que está saindo, o que não está saindo, e você vai saber aonde investir o seu valor, aonde investir o seu dinheiro para poder fazer o seu estoque ficar rotativo. Lembra da feira? Se você não faz uma lista, você compra coisas desnecessárias. A mesma coisa no nosso estoque. Se você não tem um controle de estoque, se você não tem um controle de estoque, infelizmente, você não consegue saber o que você precisa repor, tá? A Ana tá falando que o estoque dela tá parado. Ana, se o seu estoque tá parado, você tem que verificar 2 coisas. A forma que você está divulgando e para quem você está divulgando. E outra coisa, você tem que verificar a possibilidade de novas imagens. Tenta trocar a foto, tenta fazer, tem gente que faz foto no chão, tenta mudar o cenário da foto. Ou então, tenta gerar conteúdo. Tipo, um exemplo, saia longa agora é tendência, tá chegando o outono e o inverno, então a saia longa vai ser tendência. Começa a dar conteúdo para os seus futuros clientes, ensinar eles e mostrar para eles que a saia longa agora vai ser tendência. E quando você der conteúdo e falar para eles e mostrar que está se tornando tendência, você simplesmente vira para eles e eles vão falar assim, nossa, que bacana, gostei. E aí, aonde eu compro? Aí você fala, olha, eu tenho esses modelos. Então, para você ter... a gente fala que a venda é um processo. Não é simplesmente, às vezes, as pessoas entendem que é só mostrar foto, mostrei foto e pronto, vendi. Não, às vezes você precisa ensinar. Às vezes você precisa ensinar a sua audiência que
tendência, ensinar a sua audiência sobre as peças, ensinar a sua audiência o que está saindo. E quando você ensina os seus futuros clientes, aí sim você vai gerar desejo neles e eles vão querer adquirir aquela peça e você vai ter aquela peça para ofertar para eles, tá bom? O bacana que eu falei é que tem controle de estoque. Tem pessoas que trabalham com controle com estoque. E aí é um diferencial nessa crise. Tem gente que não está identificando como diferencial. Você ter uma quantidade de estoque em casa, pronta entrega, é uma maravilha. Tem muitas pessoas que estão com seus estoques retidos, porque como veio a quarentena, muitas pessoas ficaram sem acesso ao estoque. Então hoje, se você tem um produto, se você tem um estoque, você tem para quem ofertar. E você consegue fazer de forma mais ágil, a pessoa consegue receber mais rápido. Tem gente que só vai começar a fazer envios ou então começar a vender a partir da quarentena. Depende de cada estado ainda. Rio de Janeiro aumentou a quarentena para mais 15 dias. Outros estados estão previstos para retornar agora em abril a quarentena, mas pode ser postergado. Então hoje é aquela história, sabe, na terra de cego, quem tem um olho é rei? Então se você tem estoque, olhe isso como um ponto positivo, porque você tem a peça para entregar para o seu cliente a pronta entrega. Então invista em dar conteúdo, invista em falar, explicar para o seu cliente sobre a peça, mostrar. Não adianta você querer vender sem você divulgar, também tem isso, porque você quer vender e você não divulga a sua peça. E aí como é que a pessoa vai saber que você tem para vender, tá? Então, quando a gente fala controle de estoque, a gente também tem que lembrar que a gente tem o controle de estoque, que são as pessoas que têm o controle, tem o estoque físico, que são as peças, e também tem pessoas que têm estoque no fornecedor, que é o que a gente fala de dropship. Eu não sei se já ouviu falar. Eu vou também trazer esse assunto mais para frente. Eu vou abordar direitinho o que é o dropship. E essa modalidade de vendas é bacana porque o que acontece? Você não tem dinheiro parado. Você não fica com dinheiro parado. Porque você trabalha com o estoque do seu fornecedor. Então, quando você vai no estoque do seu fornecedor, você vende o que o seu fornecedor tem. Porém, como eu vou abordar esse assunto mais para frente nas próximas dicas e assuntos específicos, vocês me cobrem e eu vou falar um pouquinho sobre o dropshipping, que também é uma outra modalidade de venda para você não precisar ter estoque e ficar com o dinheiro parado, tá bom? Tem alguma dúvida? E aí, o que vocês acharam do conteúdo de hoje? Hoje tenha o controle do seu estoque na palma da sua mão. Tá bom? Então, eu desafio vocês hoje a pegar uma planilha de Excel e começar a planilhar todo o seu estoque. Planilhe, tá? Coloque os valores que você comprou, valores que você pretende vender, se tem margem para fazer desconto, promoção, se tem um Blazer 70, os dois juntos, 170. Mas se a pessoa compra os dois juntos, paga 150. Você tirou 20 reais, deu 20 reais de desconto para o cliente, mas não foi 20 reais de uma peça. Se você dividir 20 por 2, você deu 10 reais de desconto no vestido e 10 reais de desconto no blazer. Então, assim, essa brincadeira, o cliente gosta, porque ele não vê do jeito que eu estou te explicando. Ele vê o desconto de forma na proporção toda, 170 virou 150, mas na verdade você deu um desconto aí de 10 reais em cada peça. Então fica bem bacana você fazer bem para você conseguir dar uma rotatividade, dar um giro aí no seu estoque que está parado, tá bom? Lembre-se, controle de estoque é tudo. E eu espero que essas dicas que eu tenha trazido para você hoje pode ajudar a eliminar esse estoque que está parado e aproveitar. Lembre-se, crise é oportunidade. Não quer dizer que a gente está na crise e que a gente vai deixar de vender. A gente só tem que nos reinventar. Coisa que algumas pessoas estão fazendo, mas a grande maioria não. E só vai se destacar na crise, só vai manter em pé na crise quem se reinventar. Então essa é a oportunidade para você sentar, olhar para o que você tem no seu estoque, planilhar tudo direitinho e começar a pensar como que eu vou atrair a atenção do meu cliente para ele sentir desejo de comprar esse estoque que está parado. E se você fizer suas vendas, se você fizer essas vendas nessa semana, começar a fazer esse movimento que só tem resultado quem faz, me marca aqui. Pega aqui, marca o perfil, quando você começar a postar suas caixinhas, quando você entregar a peça para o seu cliente, marca aqui, @moda evangélica de sucesso, que eu vou ficar muito feliz em saber que você colocou essa dica em prática e que teve resultado no seu negócio, tá bom?
Como eu falei para vocês, no vídeo que eu deixei ontem aqui no IGTV do perfil do Evangélica de Sucesso e lá no Telegram, nossa maratona começa hoje. Então, a partir de hoje, eu não coloquei uma data de fim, tá? A partir de hoje, eu vou fazer vídeos diários, todos os dias, às 15 horas da tarde. Eu vou trazer um tema para poder te ajudar a alavancar os seus negócios de moda evangélica. Pode ser um tema, pode ser uma dica. Eu vou colocar algumas informações para dicas ou temas específicos que vão te ajudar no seu dia a dia. Que a intenção é o quê? Nessa quarentena, como a maioria das pessoas estão paradas, então vamos pelo menos nos abastecer de conhecimento e colocando em prática para quando a nossa roda da economia girar, vocês não precisam ficar correndo atrás de conhecimento. Automaticamente vocês já vão ter o conhecimento e vocês só vão se preocupar realmente em gerenciar esse conhecimento, tá bom? Então, como eu falei, todo dia, 9 horas da manhã, eu coloco lá no canal do Telegram o tema da live da nossa maratona. Não tem término, ainda não tem um dia estipulado quando eu vou acabar essa maratona, então aproveita, todo dia às 15 horas eu trago um tema específico para a gente discutir aqui na live, e aí a gente vai interagindo, vocês vão trazendo a dúvida de vocês, e eu vou tentando da melhor forma auxiliar vocês, tá bom? Daqui a pouquinho no final eu vou colocar um banner lá no nosso no feed do Evangélica de Sucesso, e eu vou pedir para que você deixe o seu insight, uma mensagem, um feedback, um retorno, o que foi essa live, se clareou, se não clareou, se você tem mais alguma dúvida. Isso é muito importante para poder me ajudar no meu desenvolvimento, para saber se eu estou conseguindo tirar as suas dúvidas e ser pontual no que você quer, tá bom? Então eu vou jogar agora, eu vou subir um banner só para vocês colocarem o feedback, o insight, escrevam uma mensagem de retorno se ajudou ou não ajudou essa live que a gente está começando a partir de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e eu aguardo vocês amanhã às 15 horas para o nosso segundo dia da nossa maratona da quarentena. Tchau.